Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como atividade do sábado letivo, então eu vou postar esse vídeo, que é o vídeo da correção da prova. Então quando vocês estiverem com as provas de vocês aí, vocês podem conferir, já podem ir assistindo na verdade, né, para estudar o vídeo, para estudar para recuperação aqueles que precisam, né. Então a primeira questão era marque verdadeiro ou falso. Então vamos lá, isômeros ópticos não desviam a luz polarizada? Errado, né? Os isômeros ópticos justamente são os que desviam a luz polarizada. Então aqui é falsa, Fzinha. Isômeros geométricos não desviam a luz polarizada? Verdadeiro. Os geométricos são cis-trans, né? Então eles não desviam a luz polarizada. Lembra que a gente estudou primeiro os geométricos cis-trans e depois os ópticos. Ópticos são aqueles que desviam a luz polarizada, né? Todos os isômeros ópticos possuem propriedades físicas e químicas iguais, diferenciando somente pelo desvio da luz polarizada para a direita ou para a esquerda? É falso, né? Porque nem todos os isômeros ópticos possuem propriedades físicas iguais, né? Se forem enantiômeros, possuem propriedades físicas e químicas iguais e só se diferenciam pela luz polarizada. Mas e se nós estivermos falando dos diastereisômeros? Diastereisômeros são isômeros ópticos também, né? Mas têm propriedades físicas e químicas diferentes. Então, não são todos os isômeros ópticos que têm propriedades físicas e químicas iguais. Uma molécula quiral desvia o plano da luz polarizada? Sim, justamente. Essa é a característica de uma molécula quiral, né? Desvia o plano da luz polarizada. Moléculas com um único centro heterogênico sempre serão quirais? Sim, verdadeiro. Porque se a molécula ela tem só um centro quiral, o que é um centro quiral? É um carbono com 4 ligantes diferentes, né? E toda vez que ela tiver 4 ligantes diferentes, a sua imagem especular nunca vai ser superponível. Então, ela tem uma imagem especular não superponível, sempre vai ser quiral. Sempre vai ter um enantiômero e vai ser quiral. A presença de uma imagem especular não superponível de uma estrutura indica que essa imagem é seu diastereisômero. Não, é o seu enantiômero, né? Imagem especular não superponível é o enantiômero e não o diastereisômero. Falso. Diastereisômeros possuem as mesmas propriedades físicas e químicas e rotações ópticas iguais? Falso. Os diastereisômeros, eles têm propriedades físicas e químicas diferentes, tá? Tanto isômeros cis-trans como diastereisômeros possuem diferentes propriedades físicas e químicas entre si. Sim, a gente viu ali que os diastereisômeros têm propriedades físicas e químicas diferentes, e quando a gente estudou os isômeros geométricos, que são os cis-trans, a gente viu também que o cis tem ponto de fusão, ponto de ebulição diferente do trans. A outra, é possível que uma molécula tenha um centro quiral e seja aquiral? É possível que uma molécula tenha centro quiral e seja aquiral? Sim, verdadeiro. Verdadeiro. Agora eu tô vendo que eu corrigi errado a prova aqui. Né? Tô vendo que eu corrigi. É possível que a molécula tenha um centro quiral e seja aquiral. Né? Bom, essa questão aqui, ela dá dupla interpretação, né? Porque uma molécula tem um centro quiral, tô falando de um único centro quiral, ou que a molécula como um todo tenha centros quirais, né? Então, bom, eu vou dar igual para todo mundo esse pontinho aqui, tá? Um composto que possui plano de simetria é aquiral e não desvia a luz polarizada. Verdadeiro. Né? Se ela tem um plano de simetria, ela é meso, e meso não desvia a luz polarizada. Um composto que possui um eixo de simetria é dito composto meso e não desvia a luz polarizada, pois não é quiral, verdadeiro. Em uma mistura racêmica, tem-se sempre 50% dos diastereisômeros e a luz não é desviada? Falso, tem 50% dos enantiômeros e não dos diastereisômeros, tá? Então, eu vou ter que voltar aqui essa questão e corrigir a prova de todo mundo aqui de novo. Esse item aqui, porque ela permite dupla interpretação, né? Por isso.
Desenhe as estruturas do cis-2-clorobut-2-eno e do trans-clorobut-2-eno. Então, primeiro vamos desenhar a estrutura das duas aqui, aliás, da única estrutura, né, que é o clorobut-2-eno que tem nas duas. Então, but é 4. 1, 2, 3, 4. Na posição 2 tem um cloro, ó, 2 cloro. Então, posição 1, posição 2, tem o cloro. Na posição 2 tem o eno, ou seja, alceno. 1, 2. Na posição 2 tem o alceno. E aí é só completar com hidrogênios, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E esse carbono tem que ter 3 hidrogênios. Então, tá aí a estrutura do cis-2-clorobut-2-eno. Aliás, do 2-clorobut-2-eno. O que vai definir se ele é cis ou se ele é trans é os grupos iguais para o mesmo lado ou lado diferente. Então, eu vou pegar, são 4 carbonos, né? 2, o que importa para mim, eu tenho que colocar no plano esses 2 da dupla, tá? Tá, esses 2 aqui da dupla, ó. Esses 2 da dupla. E daí que eu vou ver, né? Vou ter aqui um CH3 e vou ter um cloro. Eu tenho outro CH3, né? São 2 grupos iguais. Cis é quando eu tenho grupos iguais para o mesmo lado, ó. CH3 para um lado, CH3 para o mesmo lado. E aqui sobrou hidrogênio. Então, essa daqui é o cis, porque os CH3 estão do mesmo lado. Como que ficaria a estrutura trans? Eu tenho que passar esse CH3 para lá. Então, ficaria assim, ó. CH3, C dupla C, cloro, CH3, hidrogênio. Então, esse é o trans e esse é o cis. Essa daqui é uma estrutura genérica que não dá para saber se é cis ou se é trans, né? Número 3. Dado o composto abaixo, faça o que se pede e desenhe a sua imagem especular. A imagem especular vai ficar assim. Eu vou desenhar aqui os carbonos. Nossa, que tortura, meu Deus. Tudo torto. Né? Tenho 2 ligações para frente, essas escurinhas aqui estão para frente, né? Tem aqui um cloro para trás. O bromo está perto do espelho, ele continua aparecendo perto do espelho. O flúor está para trás do espelho. O flúor está para trás do espelho. Aqui nós temos também 2 ligações para frente e uma ligação para trás. Quem que está perto do espelho? O NH2, o hidrogênio continua no meio e quem estava para trás vai ficar longe do espelho também. Então, tá aqui a imagem especular. Indique na estrutura os centros estereogênicos, a letra B. Centros estereogênicos são os carbonos quirais. Tem 2, porque este carbono está ligado com 1, 2, 3, 4 ligantes diferentes. E esse outro carbono também está ligado com 1, 2, 3, 4 ligantes diferentes, né? Beleza? Então, vamos continuar aqui. Mostra os cálculos para prever o número de estereoisômeros possíveis. A gente utiliza a regra de Van Hoff, que é 2 elevado a n. 2 elevado ao número de centros quirais. Tem 2 centros quirais, então 2 ao quadrado vão ser 4 isômeros opticamente ativos, tá? Esta molécula terá algum isômero opticamente inativo, por quê? Para ter um isômero opticamente inativo, veja bem, ela tem centro quiral. Então, essa molécula em algum momento vai ser ativa, vai desviar a luz polarizada. Quando que um composto que tem centros quirais não vai desviar a luz polarizada? Considerando que ele está puro, sozinho lá no polarímetro. Quando essa estrutura tiver plano de simetria, ou seja, um lugar que eu divido as duas em 2 metades iguais. Essa molécula, vejam que este carbono está ligado com cloro, hidrogênio e amina, um grupo amina. E aqui é bromo, cloro e flúor. Então, são grupos diferentes. Eu não tenho um lugar onde eu corto essa estrutura, nem aqui, que vai dividir a molécula em 2 metades iguais. Então, a molécula tem algum isômero opticamente inativo? Não, porque não tem plano de simetria. Ou seja, não tem nenhum composto meso, tá?
Calcule o número de misturas racêmicas possíveis. O número de misturas racêmicas é assim, ó, 2 elevado a n dividido por 2, né? Então, 2 elevado ao número de centros quirais, que é 2, dividido por 2. 2 ao quadrado é 4, dividido por 2. 4 por 2 dá 2, duas misturas racêmicas possíveis. Calcule o número de isômeros de estrógeros e levógeros. A fórmula é a mesma, 2 elevado a n dividido por 2. Então, vai dar 4 dividido por 2 também. Vai dar 2, mais 2 o quê? Ele quer que você dê o número de isômeros de estrógeros e levógeros. Vão ser 2 levógeros e 2 destrógeros. Isso aqui vocês tinham que me dizer. Não é só 2, é 2 do levógero e 2 do destrógero, tá? Desenhe todas as possibilidades de isômeros ópticos, atribuindo-lhes identificação por letras. Vou voltar para cá que fica mais fácil redesenhar aqui, tá? Então, aquele ali, né, já é a imagem especular. Eu vou redesenhar aqui outra estrutura. Vou voltar a fazer todo mundo para frente aqui. Né? Vamos, para desenhar uma outra estrutura, eu tenho que desenhar uma outra possibilidade. Então, vamos manter a parte de cima igual estava aqui, ó. Vamos manter. Manter esse centro estereogênico como ele estava. Cloro, bromo. E a de baixo a gente inverte. Não vamos fazer igual tá aqui, tá? Vamos trocar. Então, vai ficar NH2, hidrogênio e cloro, tá? Agora, vejam que essa estrutura não é nenhuma dessas duas aqui, ela é diferente. A outra possibilidade é a imagem especular dela. Então, aqui, cloro vai ficar aqui cloro, para trás tem um hidrogênio e aqui bem para trásão vai ficar o NH2. Aqui, bromo fica perto de bromo, cloro fica perto de cloro e flúor fica perto de flúor. Então, estão vendo que essa é a imagem especular dessa e essa é a imagem especular dessa. Nós fizemos aqui na nossa previsão 4 estruturas, né? Estão aqui as 4 estruturas, vejam que nenhuma é igual à outra, né? Tá aqui as 4 estruturas. Então, estava pedindo ali, desenhe todas as possibilidades, atribuindo-lhes identificação por letras. Então, vamos colocar ali as identificações por letras. Essa daqui, que já está lá desenhada, é a A. Essa daqui é a B, essa daqui é a C e essa daqui é a estrutura D. Para que é que foi pedido isso, né? Identifique os pares de enantiômeros. Então, enantiômeros é esses dois, a imagem especular não superponível, né, são os enantiômeros. Então, nós temos mais esses dois aqui que também são imagens especulares, e se você for tentar arrancar uma e colocar em cima da outra, você vê que elas não se sobrepõem. Então, enantiômeros também, né? Então, A e B, C e D são pares de enantiômeros ali, ó. A e B, C e D são enantiômeros. E os diastereisômeros? Ah, os diastereisômeros são todos os restantes, né? Diastereisômeros são imagens que não são especulares e também não são superponíveis. Se você pegar a letra A com a letra C, você vai ver que ela não é imagem especular, ó. Letra A e letra C não é imagem especular e não é superponível. A e D também não é imagem especular no superponível. B e C também, B e D também. Então, ali seria A e C, A e D, B e C, B e D, que são os diastereisômeros. E acho que era isso, né? Isso mesmo. Bom, pessoal, espero que tenha dado para entender, para estudar, né? Podem ir já se baseando nesse vídeo aqui para estudar também para recuperação, lembrando que a recuperação cai conteúdo do bimestre inteiro, né? E na dúvida, busquem o atendimento, ok? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.